Segundo Zohar, a Torá foi extremamente contra que Deus criasse o homem. E hoje você vai entender por quê. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Vaigash. Vamos focar nos parágrafos de 1 a 3 do Zohar. O Zohar ensina pra gente que quando o mundo estava sendo criado, tudo estava indo bem até a sexta-feira. Né? O primeiro dia tudo bem, segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta, quando o homem foi ser criado, começou ali um pouco de mal-estar nos céus. A Torá, em especial, que ela já existia antes do mundo ser criado, apareceu diante de Deus e falou: Deus, para que você vai criar o homem se você já sabe que ele vai te irritar? Né? Se você já sabe que ele vai agir mal, que ele vai fazer coisas que você não quer. E a resposta de Deus é: olha, é por isso mesmo, é justamente por esse motivo que eu sou chamado, dentre outras coisas, de Erech Hapaim, uma pessoa lenta para se irritar. Eu tenho uma face larga, literalmente é isso, mas significa que eu não me irrito muito fácil. O que essa resposta de Deus está querendo dizer? Deus sabia que o homem iria realmente fazer o que a Torá está falando, ir contra ele, e errar, e fazer coisas que ele não deseja, mas ele mesmo assim quis criar o homem, e ele tem a paciência suficiente para aguentar esse comportamento do homem. Então, mais profundamente, o que o Zohar está ensinando para nós é que o homem foi criado já sabendo, né, Deus sabendo desse propósito, de que o homem poderia ir contra Deus. Deus tinha isso nos seus planos, claro. Deus sabia, né, que o homem pode ir contra Deus, e Deus, de certo modo, aí talvez seja um pouco chocante, mas Deus, de certo modo, até quer isso, né, porque se ele não quisesse, ele não teria criado, ele teria ouvido o que a Torá disse e não teria criado o homem. Mas ele cria o homem mesmo sabendo dessa condição. Ou seja, do ponto de vista da Kabbalah, o homem tem certa necessidade de ir contra Deus. Olha que forte isso. A gente precisa, às vezes, ser contra o que está dito, contra o que está estabelecido, contra as regras do mundo. Fica uma dica bem bacana de alguém que aborda esse tema de um modo bem brilhante, o Newton Bonder, no livro A Alma Imoral, que inclusive virou peça também, estava em exibição aqui em São Paulo, ainda não sei se está, mas o livro trata exatamente disso, né? Como às vezes a gente precisa ser imoral. A gente vive aí numa sociedade que fala de moral, de ética, mas o homem não necessariamente tem que se prender a essas coisas. O homem, pela Kabbalah, é o único ser, ao contrário, que tem livre-arbítrio para não ter que fazer essas coisas se ele achar que não deve, né? Me lembra muito uma frase, se não me engano foi do Picasso, que falou assim: olha, é importante você saber as regras para depois poder quebrar as regras. É mais ou menos isso. Então, claro que você precisa conhecer as regras do mundo, a ética, a moral, para viver num sistema minimamente funcional, senão a gente viveria numa selva. Mas à medida que a gente vai evoluindo como ser humano, a gente precisa superar algumas dessas regras. A gente precisa quebrar algumas dessas regras, superar ou quebrar. A gente não pode ficar preso na moral vigente. A gente não pode ficar preso na ética vigente. Indo mais a fundo, estou com medo de me aprofundar muito, mas indo mais a fundo, se a gente faz isso, a gente fica preso em dogmas religiosos. E a gente sabe, pela Kabbalah, que isso não é nada bom. A moral religiosa, ela tem aí o seu papel para a massa. Para a grande população é muito importante que você tenha religiões com dogmas, falando isso pode, isso não pode, e realmente, como eu disse, se não fosse isso, a gente viraria um pandemônio, né? Quando não é a religião, você precisa do Estado. Mas a gente, à medida que a gente vai ganhando consciência interna, que a gente vai se desenvolvendo, eu preciso sobrepujar essas leis da religião, essas leis do Estado, e adquirir a minha própria moral, a minha própria ética. Inclusive se isso representar ir contra Deus, entre aspas. Deus cria o homem justamente para que ele faça esse tipo de coisa. E é assim que ele silencia a Torá com o argumento dela, né? Olha, não adianta criar o homem, ele vai errar, ele vai fazer coisas que você não quer. E Deus fala: bom, mas é justamente isso que eu quero. Eu quero que ele não faça o que eu quero. Um bom dia a todos.